tarde. Boa tarde, você que nos acompanha também pela Canção Nova. Seja bem-vindo. Eu agora, nesse exato momento, eu falei para o Diego assim: Diego, faz um solo bem bonito aí durante a pregação. E assim que eu pedi ele, eu lembrei assim dos meios que Deus nos concede para que rezemos melhor, para que escutemos a palavra de Deus de maneira mais gostosa. E muitas vezes esses meios vão estar perto de nós, nos envolvendo, mas muitas vezes não, né? Quando você voltar para sua casa, voltar para o seu trabalho, para a sua realidade às vezes dura, você não vai carregar junto o Diego Contiero para tocar um tecladinho durante os momentos difíceis, para te ajudar a rezar melhor, não é? Ali na nossa vida não tem fundo musical. A nossa vida é dura. O ordinário da nossa vida é muito duro. E a gente tem que lidar com situações mais complicadas. Diante do nosso trabalho, do nosso emprego, uma situação difícil, de uma injustiça muito grande. É verdade ou não é? Que muitas vezes dentro da nossa própria família, às vezes a gente pensa em desanimar de rezar por eles. Meu Deus, onde está a graça que não chega? Porque lá não tem um pregador te ajudando. Lá na sua vida ordinária, não tem um teclado com um fundo musical te dando um ânimo para rezar melhor, rezar mais. E muitas vezes a oração vai até ter gosto de palha seca na nossa boca. Mas eu digo para você, sem medo de errar, é neste momento em que a nossa oração tem mais valor e ela é mais forte. Porque ela não depende dos nossos sentimentos, da nossa vontade, das emoções que nos envolvem, mas unicamente na certeza que nós temos que Deus está nos escutando. E a perseverança, ela é dura. A perseverança, ela prova os fiéis a Deus. E o fiel permanece. Certa vez chegaram para um cardeal e perguntaram, um repórter durante a entrevista, perguntaram para ele: seu cardeal, como o senhor analisa a igreja que está perdendo tantos fiéis? O cardeal olhou para aquele repórter e disse: mas a igreja nunca perdeu um fiel. O repórter: mas como não? Apenas os infiéis saíram da igreja. Mas a igreja nunca perdeu um fiel. Deus também não perde um fiel. Porque aquele que fica até o fim, aquele que persevera na oração, na busca de Deus, este é o fiel que Deus busca. E esta é a oração que agrada o coração de Deus, mesmo quando tudo converge, quando nada proporciona um bom ambiente para que eu exerça a minha vida de oração. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa realidade da oração na nossa vida. Santo Afonso dizia que se todas as pregações que fossem feitas no mundo fossem sobre o tema oração, resolveríamos o problema de todas as coisas. Porque ele tinha consciência que nosso esforço é muito pequeno perto da graça de Deus que realiza todas as coisas. E que a oração realmente ela é mais poderosa e mais eficaz, muito mais do que os nossos projetos, as nossas ações. E às vezes a gente fica louco, correndo para lá e para cá para dar conta de tudo, para resolver nossos problemas. E a última coisa que nós pensamos é na oração. E a gente até costuma dizer, né, de forma bem desanimada: né, fulano, não tem jeito, agora é só rezar, né? Usamos a oração como o último dos recursos, quando já tentamos com nossas forças.
Por isso que muitas vezes patinamos e não saímos do lugar. Porque recorremos a Deus como a última alternativa, quando nada mais funciona. Mas é justamente o contrário. É o que Deus vai nos ensinar hoje. Nós vamos falar sobre três dimensões, três realidades da oração. Primeiro, a intimidade. Segundo, a insistência. E o terceiro, a coerência. A intimidade, é óbvio, é o ponto fundamental de toda a vida de oração. De todo fiel que quer uma intimidade profunda com Deus, tem que buscar esse relacionamento pessoal com o próprio Deus. É assim que o Senhor nos ensina. Perguntaram também para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensina no Pai Nosso. Quando Mateus capítulo 6, versículo 5, ele diz: quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Nas vossas orações, não fiqueis multiplicando as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos pela força das palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de que vós lhe peçais. E em seguida, em sequência, Jesus vai ensinar o Pai Nosso. E essa primeira frase do Pai Nosso: Pai Nosso. Pense, meus irmãos, hoje para nós é muito comum escutar alguém dizer Pai. Mas Jesus foi muito ousado, e por isso que muitos fariseus, mestres da lei, acusavam Jesus: você se faz filho de Deus, chama Deus de Pai, que ousadia é essa? Jesus revelava essa intimidade que ele tinha com o Pai. E o mais bonito, agora, muito mais do que se revelar como filho na intimidade com o Pai, ele diz também que nós somos filhos. Pai nosso, que estais nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ou seja, reine sobre mim, Pai. Reine sobre a minha vida. Seja feita a sua vontade, aqui nessa terra, da mesma forma como a sua vontade é realizada no céu, onde o teu reino existe, está estabelecido. Seja então o meu Senhor, reine sobre mim, e que nesta terra a tua vontade se realize. O pão de cada dia me dê hoje, o necessário, o que eu preciso para hoje. Concede-me, Senhor, pela tua providência, o pão para o meu corpo, que é templo teu, que também é um ícone do teu mistério. Eu que preciso ainda deste corpo mortal para te louvar, eu que preciso ainda deste corpo mortal para te servir, para me arrepender, para me voltar. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que mais?
assim como nós perdoamos. Perdoa-me, Pai, mas na mesma medida em que eu meço o outro. Olha que sério. Para mim, uma das partes mais sérias da Bíblia está contida nessa oração do Pai Nosso. Tão séria que, terminando de ensinar o Pai Nosso, a primeira coisa que Jesus diz é: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. É a primeira coisa que Jesus diz. Se você está atormentado por algo que você está vivendo de muito injusto, seja feliz, é o que Deus está falando conosco hoje, porque você está tendo uma oportunidade única de perdoar alguém. E Deus diz que perdoar será perdoado por Deus. Quando acontece algo na nossa vida e que temos a oportunidade de perdoar, é uma verdadeira graça diante de Deus, porque também nós podemos depois nos dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor viu que eu perdoei, por isso, livremente confiante eu te peço, perdoa-me também. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cair em tentação é diferente de ser tentado. Jesus não pediu ao Pai que não fôssemos tentados, mas que não caíssemos nesta tentação. A tentação é fogo que purifica, como o processo do ouro para ser purificado no fogo. E quanto mais forte o fogo, mais puro o ouro. O fogo da tentação nos cerca a todo momento e é impossível fugir deste fogo, mas é possível não cair nele. Não nos deixe cair neste fogo que nos cerca o tempo todo, durante toda a nossa vida. A pedra no caminho pode ser um tropeço, pode, mas ela também pode ser uma alavanca de impulso para que alcancemos mais alto. A intimidade com o Pai nos leva a rezar assim com ousadia de filho. Não é à toa que Jesus ensina a parábola do filho pródigo, de um pai apaixonado, que mesmo diante da liberdade do filho de ir, de gastar tudo, é o pai que o espera na varanda, e que de longe reconhece, porque o pai conhece o jeito de andar do filho, porque o pai também se colocava todas as tardes ali naquela varanda, sentado olhando o horizonte, na expectativa da volta do filho. É este Pai que o Senhor nos ensina e nos pede para sermos íntimos dele. A intimidade não é a força das palavras, ou seja, o que o Senhor está nos ensinando não é o nosso esforço, não é os nossos méritos, mas antes é o próprio Deus que enxerga o que está oculto, e Ele vê o teu quarto, Ele vê a tua oração. É verdade ou não é que muitas vezes nós, no silêncio do nosso quarto, rezamos talvez para o marido não ouvir, no quarto do filho, quando ele está dormindo, a gente reza baixinho para também não acordá-lo. Quantos testemunhos de mães aqui que já relataram essa mesma experiência? O próprio Dunga conta isso muito,
de quando ele chegava em casa, depois de fumar maconha, de usar droga, ele deitava na cama, a mãe dele se aproximava, achando que ele estava dormindo, botava a mão no peito dele e começava a rezar, baixinho, pedindo para que Deus salvasse aquele jovem, aquele filho. Ele dizia que muitas vezes ele estava com os olhos fechados e ele ficava escutando tudo. Quantas vezes você, mãe, já fez isso? Talvez na enfermidade de um filho, quando você ajoelhou nos pés da cama, ou em frente àquele oratório que você tem na sua casa, e pediu baixinho: Senhor, escuta a minha oração, vem em meu socorro, alcança o meu filho, alcança a minha filha nessa enfermidade. Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode. Muitas vezes pedindo talvez para Deus salvar o teu casamento. Senhor, salva o meu casamento, liberta a minha esposa, liberta o meu marido. E isso é belo e é nobre, pois é isso que Jesus ensina para nós. Quando orardes, não façais como os hipócritas. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, na profunda intimidade. Muitas vezes não vai ser as tuas palavras, como disse Jesus, não é multiplicando as palavras. Muitas vezes a sua oração mais forte serão as tuas lágrimas derramadas diante de Jesus. E é esta oração, desta lágrima que escorre no teu rosto, é que Deus vai olhar e vai pegar e vai recolher como a maior das orações. Intimidade. Segundo ponto, insistência. Que bonito. A oração do humilde é insistente. Eclesiástico 35, versículo 21, diz: a oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Olha que forte, que bonito. A oração do humilde penetra as nuvens, porque a única oração que chega ao coração de Deus é a oração humilde. É daquele que reconhece ser fraco, frágil e que depende de Deus. Essa oração penetra as nuvens, porque ele não se consolará enquanto esta oração não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Talvez você fale: mas Tiba, que ousadia. Mas eu digo para você, Deus gosta de ousados. Deus gosta de olhar para um fiel, ousado e humilde. É por isso que Ele conta a passagem, por exemplo, do amigo fiel, ou melhor, do amigo infiel, onde chega, se aproxima, aquele amigo se aproxima e bate na porta da casa daquele outro amigo. Já era noite e eles estão dormindo. Então Jesus conta a passagem que aquele lá dentro diz: vai embora, eu já dormi, eu e minha família, já tranquei a porta. E o outro amigo de fora: não, eu preciso de 3 pães, porque chegou visita na minha casa. Não é assim? Chegou visita na minha casa. Olha, se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa.
de uma viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E o mais bonito é que essa passagem é o próprio Jesus que conta. E logo em seguida ele diz: e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, a porta se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, lhe se abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai lhe dará, porventura, uma pedra? Se lhe pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? E agora olha que lindo, versículo 13 do capítulo 11 do evangelista Lucas. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Jesus cita o exemplo do amigo que estava lá importunando um outro amigo. Mas o interessante é que Jesus vai mais longe, vai mais fundo. E ele usa o exemplo de um juiz infiel e injusto. Tá, o amigo ainda tem aquela coisa da amizade, mas Jesus ensina a parábola do juiz injusto. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para lhe dizer: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim refletiu consigo mesmo: eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouves o que diz o juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por Ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-lo? Digo-vos que em breve lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Jesus vai longe para ensinar que o Pai, sendo bom, Ele é o primeiro que quer ouvir a nossa oração, Ele é o primeiro que quer atender a nossa súplica, mas eu preciso primeiro de intimidade com Ele. Segundo, insistência. E intimidade, talvez você fique desesperado: mas eu não rezo. Mas nem que seja neste momento da tua oração, seja profundamente íntimo. Não é como um amigo meu disse uma vez: olha, vocês ficam aí nessa rezação, eu não rezo não, eu não fico importunando a Deus não. Eu, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e peço e pronto. Eu não fico toda vez, ou seja, entre aspas, enchendo a paciência de Deus. Falta o quê? Intimidade. Não conhece o Pai. A oração do filho nunca importuna o Pai. A oração do filho, ao contrário, agrada o coração do Pai, porque a oração do filho reflete: eu creio, por isso estou aqui, eu acredito no teu poder, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Isso é a oração do fiel. Oração da intimidade, oração da constância.
Pedi e recebereis, buscai e acharei. Todo aquele que pede, recebe. Talvez estejamos recebendo poucas graças de Deus, porque temos pedido poucas graças de Deus. Contaram-me, eu não sei a veracidade disso, não li na fonte, mas me disseram que numa aparição de Nossa Senhora de Fátima, a vidente perguntou para ela: por que estes raios da sua mão? Alguns são longos, outros são curtos. E a Virgem Maria falava, porque os raios mais curtos são das graças dos filhos que não pedem. Por isso, a graça que eu tenho para Ele não chega até Ele. Quando a Virgem Maria aparece em Fátima, em todas as suas aparições, o que Nossa Senhora tem pedido? Em todas, rezem, rezem e rezem. A própria Virgem Maria sabe do poder e a eficácia da oração do fiel. Rezem, rezem, para que o mal não recaia sobre o mundo. Rezem, para que a mão da justiça de Deus esteja ainda segurada. Rezem, rezem, rezem. E foi assim na história de todo o povo de Deus no Antigo Testamento. O povo se afastava, o mal se achegava, e muita coisa ruim acontecia. Mas impressionante, bastava o povo voltar para Deus, bastava o povo clamar, que Deus imediatamente já estendia a sua mão cheia de misericórdia. Foi assim que Deus estabelece Moisés, este grande intercessor. E Moisés chega a ser ousado diante de Deus, e chega a agradar a Deus por isso. Então ele diz: Senhor, se fores aniquilar o teu povo, risca o meu nome do livro, do teu livro. E Deus fala: não, não, Moisés, eu não vou riscar o teu nome. Olha a ousadia de Moisés, ele arrisca a própria vida, a própria salvação, por aquele povo. E será que nós temos arriscado a nossa vida e temos gastado tempo para interceder e rezar por aqueles que nós amamos? A nossa família? Eu queria falar para você, mulher, hoje, de maneira especial também. Deus concedeu a vocês, mulheres, o dom da oração. É verdade. Vocês, mulheres, receberam de Deus, pela graça da criação dele, o dom de rezar, o dom da oração. Por isso você, mulher, muitas vezes você sabe que você é a coluna da tua casa, você é o sustento da tua família. Talvez você estava querendo desistir, porque você não via as coisas acontecendo na sua casa. Eu digo para você: não para, não, jamais. Você não pode desistir, porque a oração do justo, ela é perseverante, e não sairá da presença de Deus sem ser atendido. A oração do humilde penetra as nuvens, ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Não desista, você que é mãe, você que é esposa, e que vive uma situação dificílima na tua família. Você precisa confiar, acreditar que Deus está fazendo a obra do jeito dele. Seja feita a vossa vontade. O problema é que nós rezamos assim, mas nós seguramos com a outra mão, enquanto liberamos com uma delas.
Seja feita a tua vontade, mas que a tua vontade seja essa, essa e essa. Senhor, faça a tua vontade, mas quando algo acontece que não era da sua vontade, você se revolta contra Deus. Como o Senhor deixou acontecer? Mas espera aí, você não disse, faça a minha vontade? A gente vê o agora, Deus vê o amanhã. Nós nos desesperamos porque achamos que aquilo era o melhor, e não entendemos que se acreditarmos, se confiarmos, porque a palavra é: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo é tudo, como diz o nosso querido Monsenhor Jonas, tudo é tudo, meu filho, tudo é tudo. Tudo concorre, isso é acreditar, isso é fé, mesmo sem ver. Como uma história que eu gosto muito, daquele alpinista que estava escalando nas montanhas, nos Alpes, e já estava escurecendo, e ele continuava subindo, era muito alto, e ele, já à noite, bem escuro, ele se desequilibra, e uma das ferramentas em que prendia na rocha se desprende, e ele cai, até o segundo grampo o fixar novamente, ele fica pendurado, mas sem sentir a montanha, sem sentir o chão. Ele não sabia que altura ele estava, ele não sabia se estava perto da rocha, se estava tudo escuro. E ali ele faz uma oração: Senhor, me ajuda, agora só me resta o Senhor. E aí ele escuta uma voz: corta a corda. Ele: não, mas cortar a corda, mas eu não estou vendo. E a voz dizia: corta a corda. Ele disse: não. Disse: eu não tenho coragem. E a história termina de forma muito trágica, que no dia seguinte, seus amigos foram atrás daquele homem e o encontraram a meio metro do chão, congelado, mas preso pela corda. Deus está falando para nós hoje: corta. Qual que é a sua segurança hoje? Senhor, seja feita a sua vontade. Faça desta oração a verdade da tua vida. Porque a palavra de Deus diz que a oração tem que ser na intimidade. A oração tem que ser sim na perseverança, na insistência, mas também na coerência. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Todas as coisas. Isto é a coerência. E logo em seguida, em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus nos ensina: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Que palavra dura. O interessante é que o mesmo Senhor que nos manda
rezai, pedi incessantemente. A oração do humilde alcança as nuvens, penetra as nuvens, e ele não se afastará até ser ouvido. Este mesmo Senhor que diz: pode um pai dar uma pedra para um filho que pede um pão? Pedi e será dado. Este mesmo Senhor também diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A oração precisa ter intimidade, precisa. A oração precisa ter insistência, precisa. Mas se não tiver coerência, eu posso até receber a graça, escuta isso. Eu posso até receber a graça de Deus, mas corro o risco de não receber a salvação de Deus. Posso alcançar a graça pela promessa, porque mesmo infiel, o Senhor continua fiel. Mesmo na minha infidelidade, Deus continua fiel. Mas eu corro o risco de não receber a salvação. Senhor, nós pregamos em teu nome, e não foi em vosso nome que nós expulsamos os demônios e fizemos milagres. Ou seja, era alguém que usava o nome de Deus, que conhecia os caminhos do Senhor, que pregava em nome do Senhor, que clamava o nome do Senhor, e o milagre acontecia, meus irmãos. Mas que triste o final, pois não havia coerência em tudo que aquele homem fazia. Porque o dom de Deus, ele é irrevogável, mas a unção de Deus não. Deus concede um dom e nunca mais tira. Não tirou nem do demônio. Deu ao demônio os atributos angélicos e ele continua com eles. Mas Deus pode tirar a unção. Certa vez a gente estava num evento, há muitos anos atrás, e aí tinha um ministério de música tocando. Durante o sábado o ministério cantou e foi lindo, foi maravilhoso, a gente estava em Deus ali. No domingo chegou um guitarrista. Nada contra os guitarristas, viu, Tiago? Fica tranquilo. Chegou um guitarrista e começou a tocar junto com a banda. E aquele homem começou a tocar, eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu falei, meu Deus, mas que... ele está tocando direitinho, mas está horrível. Aí eu fui até o coordenador do encontro e falei assim, o que está acontecendo? Quando esse guitarrista chegou, ficou ruim demais. Eu nem consigo rezar. E que olha que eu gosto de guitarra. Gosto. E aí ele chamou aquele guitarrista no canto, falou, vem cá, meu irmão. Puxou ele e falou assim, conta aqui para mim, o que está acontecendo? Aquele homem começou a chorar. E falou assim, eu estou horrível, porque ontem, no sábado à noite, eu fui tocar num baile do mundão, toquei a madrugada inteira, e naquele momento estava rolando de tudo, e eu tocando, e ele, no outro dia cedo, foi para o encontro tocar. Ele tinha o dom, tocava muito bem, mas não tinha unção. Quando Deus ungiu Davi para ser o rei, ele unge então Davi e coloca sobre Davi a unção do óleo que cai. Davi então passa a ser o rei diante de Deus, mesmo sem estar no trono do rei.
a unção de Deus, nós podemos perder e Deus pode tirar a unção. O que adianta nós termos o dom da cura, o dom dos milagres e o dom da pregação, e se a minha vida não é coerente, se não existe unção na minha vida? Aconteceu também em Atos dos Apóstolos, nós lembramos muito bem, no capítulo 19, os exorcistas judeus, quando alguns cismaram de querer expulsar o demônio. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares, invocaram, olha que legal, o evangelista fala, inventaram de invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas olha o que aconteceu. Mas o espírito maligno replicou-lhe: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nisto o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa, feridos e com as roupas estraçalhadas. Levaram um couro do diabo, uma surra, mesmo invocando o nome do Senhor, mas não tinha coerência. A nossa vida, irmãos, de cristãos, tem que ser uma vida de intimidade com Deus, tem que ser uma vida de oração, e oração insistente. E para firmar esse tripé, tem que ser uma vida coerente, porque nós não podemos chegar no último momento diante de Deus e ouvir: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Senhor, não éramos do grupo de oração, eu era da pastoral, Senhor, eu fazia a leitura da missa, Senhor, eu era do ministério de intercessão até. Mas a nossa vida é coerente? O Senhor não está acusando cada um de nós hoje, mas nos chamando como Pai: volta. Se sua maneira de pensar, de querer, não estiver de acordo com a tua vida, volta agora para Deus, para o coração do Pai. Para terminar, conto uma historinha para vocês do homem do grupo de oração. O rapaz do grupo de oração saía do grupo, terminava o grupo, ele reunia os amigos dele e falava assim: tá vendo aquela menina lá? Pois é, vou casar com ela. No outro dia acabava o grupo de novo, mesma coisa, chamava os amigos: ó, tá vendo aquela menina lá? Vou casar com ela. Anota aí, você vai ver, vou casar com ela. E assim foi por muito tempo. Passado-se muito tempo, aquele rapaz sai do grupo de oração e se depara com aquela moça vestida de noiva para entrar na igreja com outro rapaz. Então aqueles amigos que escutaram aquele tempo todo aquela conversa do homem se aproximaram dele e falaram: ué, o que aconteceu lá? A moça está casando com outro rapaz, você não falou que ia casar com ela? Ele virou e disse: pois é, enquanto eu falava dela, aquele lá falava com ela, me lasquei. Não é só falar de Deus, é falar com Ele. Amém. Vamos ficando em pé para falar com Deus. Deixe as bolsas, nos colocar agora, vamos continuar em oração, porque esse clima criado aqui pelo nosso tecladista, o Diego, tom de voz, tudo aquilo que o
Tiba foi trazendo, nos manteve em oração. E agora nós vamos continuar e avançar ainda mais na intimidade da oração. Erga os seus braços um pouquinho assim. E vai falando com Deus. Vai agradecendo por essas instruções tão valiosas que nós recebemos. Vamos buscando essa intimidade com o Senhor. O Fábio está aqui, vai nos ajudar ainda mais a entrar no coração de Deus. Mas é preciso que você tenha coragem agora de falar. Não é só falar de Deus, falar com Deus. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Você pode cantar: Deus me vê, Deus me vê, não é indiferente a minha dor. Deus me entende, quer me envolver de amor. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Quero ouvir você cantando: Deus me vê, Deus me vê, não é indiferente, não é indiferente a minha dor. Deus me entende, Deus me entende, quer me envolver de amor, quer me envolver de amor. Deus me vê, Deus me vê, não é indiferente a minha dor. Deus me entende, quer me envolver de amor. Acredita nisso, Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Força nessa voz! Ele quer me fazer feliz. Canta, tem muitos sonhos, muitos planos e sonhos pra mim. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Veja, é isso. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. E isso é consequência de uma vida de oração íntima e insistente, como o Tiba foi pregando para nós. Por isso hoje nós vamos pedir o dom da oração. O dom da oração que o Tiba foi dizendo que é tão aflorado nas mulheres, mas que também nós homens precisamos desejar falar com o Senhor intimamente e insistentemente, porque é possível. Eu por alguns anos tive a oportunidade de andar muito próximo do Padre Jonas. Padre Jonas é um homem profundamente íntimo e profundamente insistente. Padre Jonas sai ali na Dutra, no carro. Quando ele entra na Dutra, vamos iniciar o terço, vamos começar a rezar. Padre Jonas não perde tempo. Ele gasta o tempo dele rezando, sendo
Sendo. Alguns falaram íntimos, outros falaram insistentes. Ele é os dois. Pessoas que chegam, que são próximas de nós, que nos fazem desejar o céu. Pessoas que comungam coisas do céu. Você já sentiu aquela pessoa que chega num ambiente, que chega perto de você e você, essa pessoa é diferente, tem algo diferente nela. Eu estou usando exemplos. Tem uma moça aqui na comunidade, a Vanúzia. Um dia nós fomos numa convivência, numa casa, jantar. Geralmente na convivência a gente ri, a gente brinca, a gente fala bobagem, que é bom para descontrair. Mas a Vanúzia, ela é uma pessoa tão próxima de Deus, que a gente jantou, a gente acabou de jantar, a Vanúzia começou a falar de uma amiga do céu que ela tinha, de uma santa, da vida de santidade, que aquilo foi contagiando a gente, e a gente começou a comungar coisas do céu, começou a comungar coisas de Deus. Foi à noite, quando era 10 horas, tem que ir embora. Pessoas íntimas do Senhor contagiam o ambiente que estão. Esse deve ser o nosso desejo. Foi essa a provocação da pregação. Insistência. Tem um exemplo claro. Esses dias, agora, Padre Jonas lançou o SOS William, um seminarista, membro da comunidade. 2 pulmões perfurados, uma infecção generalizada, na UTI do hospital, quebrado a face. Estava literalmente nas últimas, como a gente fala. Padre Jonas convoca o Brasil, a Canção Nova, o mundo a rezar insistentemente, a reclamar de Deus aquela vida, e Deus revoga aquela sentença de morte. E o William, essa semana, chegou aqui em Cachoeira Paulista, celebrando conosco a vida, fruto de quê? Da insistência. Você quer ser íntimo de Deus? Pode aplaudir. Isso é insistência. Qual é a insistência que você precisa hoje? Como Santa Mônica, que rezou por Santo Agostinho tantos e tantos anos. Insistência. Quantas vezes a minha mãe ficava a noite inteira rezando porque eu não chegava da bagunça? Insistente. Hoje sou missionário, graças a Deus, casado, 10 anos de Canção Nova, na luta. Mas porque minha mãe foi insistente. Querido, qual é a insistência que você está desistindo? O que é que você tem dito? Mas Deus me vê, Deus me entende, Deus quer me envolver de amor, mas Ele não me dá uma resposta. Não se canse, seja insistente. Isso é dom da oração. Por isso vamos pedir hoje. Você quer ser um homem ou uma mulher orante, sim ou não? Sim. Então vamos orar. Erga seus braços e vá pedindo isso ao Senhor. Derrama hoje sobre mim uma porção redobrada do Teu Espírito Santo. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher íntima de Deus. Eu quero conversar contigo em todos os momentos do meu dia, quando acordo, quando tomo café, quando estou no meu trabalho, quando estou na minha faculdade, quando estou na minha escola, quando estou conversando com alguém. Eu quero ser um homem, uma mulher orante, não só com as palavras, mas também com a minha vida. Agora é você, querido. Eu estou só motivando a oração, mas vai deixando fluir, vai deixando o Espírito fluir esse desejo em você agora. Vai deixando esse desejo de estar próximo de Deus incomodar o seu coração, incomodar a sua mente. Que você sinta, eu quero ser próximo de Deus. Eu quero que o Senhor esteja comigo em todos os momentos. Eu quero falar de Ti, eu quero Te sentir. Eu quero chegar nos lugares e dar esse sentimento diferente às pessoas, porque eu quero ser íntimo. Porque eu quero ser como Moisés, porque eu quero ser como os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia. Pessoas que se dispuseram, porque é uma decisão ser alguém orante. Você decide hoje.
Diga: eu me decido, Senhor. Eu me decido a ser alguém orante. Eu me decido a ser alguém movido pelo Teu Espírito. Eu me decido a ser alguém que exala o perfume da oração, com o meu terço na mão ali, caminhando, rezando. Senhor, incomoda-me. Senhor, mostra-me os caminhos da oração. Mostra-me os caminhos da oração. Eu não sei rezar. Se você não sabe rezar, diga isso para o Senhor. Seja humilde, porque uma das grandes características do homem orante é a humildade. Seja humilde. Eu não sei rezar, Senhor. Eu não sei falar. Estou como uma criança. Você sabe bem quem disse isso. Diga você agora: eu não sei, mas eu quero. Eu não sei, mas eu desejo. Eu não sei, mas eu estou profundamente tomado do Teu Espírito e eu quero rezar. Eu não quero saber se vão me chamar de Carola. Eu não quero saber se vão me chamar de espiritualoide. Eu quero saber que eu preciso estar próximo de Ti. E estando próximo de Ti, o Senhor me honrará. Me honrará na minha intimidade, me honrará na minha insistência, porque a oração vai me levar a ser um homem ou uma mulher de fé, porque a oração vai me levar a ser um homem ou uma mulher mais próximo de Ti, mais próximo da Tua igreja, vai me levar a ter um desejo pela Santa Missa, vai me levar a ter um desejo pela adoração, por estar com o Senhor na capela, vai me levar a ser uma testemunha, porque com a vida eu quero rezar. Diga isso: Senhor, eu quero rezar com a vida. Eu quero rezar com a minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Eu quero melhorar as minhas incoerências. Eu quero melhorar aquilo que não me aproxima de Ti. Eu quero melhorar aquilo que não aproxima as pessoas de Ti em mim. Aproxima as pessoas de Ti em mim. É isso, Senhor. Erga a sua voz, oremos no Espírito. Deixa fluir a oração em línguas. Conversa com o Senhor. A oração em línguas nos leva a essa intimidade, porque na oração em línguas falamos com Deus, não falamos com os homens, não falamos com as palavras, falamos com o coração, falamos com os nossos sentimentos. Deixa fluir a oração. Você que nunca rezou em línguas, o Senhor quer despertar em você também esse dom de oração. Ora, vai deixando as palavras se misturarem, as sílabas se misturarem. É muito simples, mas o céu é dos simples. A oração é para os simples. Por isso solta a sua voz. Rotalabaie, rotalabaie, citalabaio, quitaralabari, alabaio. Sutalabaie, quitalabaie, citaralaba, quitalabaio. Orialabaie, citaralabaio. Solta a sua voz. Ora, ora, sinta essa presença do Senhor que vai te invadindo, que vai te enchendo de desejo para a oração. O Senhor está tocando uma pessoa que tem uma situação muito preciosa, que você rezou por um tempo, mas como não teve resposta, guardou. Pode continuar rezando, não pare de rezar. Mas Deus está falando com você agora, porque você se lembrou disso e ficou na dúvida: será que eu volto a acreditar? Jesus está querendo tocar nessa situação preciosa sua. Apresenta para Ele mesmo, apresenta de novo e com toda a confiança. O Senhor não está dando prazo, Ele está dizendo que eu quero tocar. Esta é a palavra que veio ao meu coração: eu quero tocar aí. Então apresente mesmo essa situação
que é tão preciosa para você, que te faz tanta falta e que Deus quer tocar. Você sabe qual é? Apresenta na oração, erguendo a sua voz, porque como o Tiba falou e o Fábio está nos conduzindo, a oração ela começa dentro. Começa quando você acredita lá no seu íntimo. Ergue a tua voz com os instrumentos. Vai erguendo o braço. Isso, ergue mesmo o braço. E a voz também. E com a voz a tua fé, o teu coração. Como a igreja nos ensina toda a missa, o Padre nos diz: corações ao alto. E nós respondemos: o nosso coração está em Deus. O que é isso se não apresentar o teu coração como ele está? Levanta os braços, apresenta o coração. O Senhor me dá a imagem de um papel sendo assinado, um documento. Esse documento é uma resposta para você. Você que precisava dessa assinatura tão importante. Ela vai dividir em antes e depois a tua vida. Glorifica a Deus, porque Ele está atendendo a tua oração. Ele ouviu suas preces. Foi assinado. Glória a Deus por isso. Solta a sua voz. Soria lavandoria la reta lavaieira. Soria lavando. Senhor, me mostra pessoas que tinham uma intimidade muito profunda com Ele. São pessoas, várias pessoas. Eram pessoas de oração diária. Mas as atividades foram aparecendo e vocês foram fazendo a troca das atividades pela oração. E o sentimento é bem esse. Isso foi acontecendo. Foi acontecendo. E o diabo, ele é muito sutil. Muito sutil. As coisas, elas vão acontecendo na nossa vida pela ação do maligno com muita sutileza. Nós não vamos nem sentindo. Mas quando vemos, já estamos mergulhados no mar de lama. E você foi se afastando dessa vida de comunhão com Deus diária. O Senhor não me revela a rotina da sua vida diária de oração, mas você sabe que Ele está falando contigo. Você foi trocando. Não, mas eu fazia essa oração, mas agora eu preciso fazer essa atividade. Eu fazia desse jeito, mas agora eu não vou fazer mais porque eu preciso fazer isso aqui nesse momento, nesse horário. Você foi trocando. Você nem sentiu, porque você continuou se preenchendo de algo passageiro. Hoje o Senhor está te revelando. Você ainda não tinha sentido que tinha trocado Deus, mas hoje o Senhor está te mostrando. Você me trocou. Você me deixou. Você foi me deixando aos poucos. Você foi me trocando aos poucos. E hoje você está muito mais para lá do que para cá. O Senhor está te convidando. Volta. Volta. É possível. É o Senhor que está dizendo: volta, porque é possível. É possível orar na atividade. É possível estar próximo de mim fazendo o que é preciso ser feito. Querido, volta. Volta hoje. Ser coerente com aquilo que o Senhor te apresentou num primeiro momento. E honra o Senhor com a tua fidelidade. Surya lavandoria la marrota lava surie. Surya lavandoria la manio.
Surya lavandoria lamania lavandoria lavaie. Ore para ficar cheio do Espírito Surya Santo. lavandoria lama. Ore para ficar repleto do Espírito Surya de Deus. lavandor. Eu quero ouvir a sua voz. A oração do insistente. Cadê o insistente? Ora. Que baixem os instrumentos agora e que flua a sua oração. Vai soltando a sua voz. Vai deixando essa oração fluir em você. Se você quer ser insistente por muita coisa que você julga precisar, você precisa começar a ser insistente aqui. Não é se sentar, não é desistir de rezar, não é deixar de ficar de pé, não é deixar de erguer os seus braços, não. É ser insistente. Insistente quando bate o cansaço, insistente quando bate o incômodo, insistente, 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 insistente. Então eu estou pedindo que se erga a oração dos insistentes agora. Ora, ora, ora. Você que está do lado de uma pessoa que se cansou, seja agora como Arão e Ur, que ergueram os braços de Moisés, e enquanto eles o mantiveram no alto, Josué vencia a batalha. Arão e Ur, dois insistentes. Sustenta aí o seu irmão, fica de 3 em 3. Vai erguendo os braços dele. Ergue você os braços dele. Se você é insistente, ajude ele a ser um insistente e solta a sua voz. Porque combatemos juntos, porque somos igreja, porque buscamos intimidade juntos, porque nos contagiamos juntos. Por isso solta a sua voz. Vamos orar com firmeza, a firmeza daqueles que são insistentes na oração, que não desistem nunca. Surya lavandori alabaquetara labari Surya lavandori é isso mesmo, porque o cansaço ele sempre virá. A dificuldade para a oração sempre estará ali. A tentação e a provação sempre existirão, mas os perseverantes permanecerão. Persevera, não entregue os pontos. Não desanime, não desanime, como a canção nova não desanimou e não desanima diante das nossas dificuldades e tribulações, diante do acidente que nos ocorreu, que atingiu todos nós. Nós não desanimamos. Diante da recuperação dos nossos irmãos, nós não estamos desanimados. Pelo contrário, nós reagimos, nós permanecemos. Como tantos outros irmãos ainda precisam, se a tua família precisa, não desanime. Não desanime, solta a voz, força na tua voz. Ainda que seja difícil permanecer rezando, ainda que você não enxergue o milagre, parece que não está acontecendo. Nós também enfrentamos isso na vida do William, na saúde dele. Permanece em oração, acredita até o fim, acredita contra toda a esperança, porque muitas vezes tudo parece estar ao contrário, mas nós precisamos continuar. Nós não podemos tirar os nossos pés. Esta é a terra que o Senhor nos deu. Daqui nós não sairemos, porque o Senhor nos colocou. Se essa é a família que Deus te deu, não abandone, porque Deus te deu a saúde, enfim, toda a graça, toda a bênção que Deus te deu. Se existe um mal querendo arrancá-la, fique os seus pés no chão e erga os teus braços em oração, porque Deus lhe deu e ninguém pode lhe tirar. Ergue a sua voz e façamos um grande clamor de oração, que suba ao céu como um incenso, que venha do céu o gosto e o desejo pela oração. Lavaio, eta lavaie,
cantara lava cotalabaio. Suria lava cantara lava suria lavaie. Ora você que está aqui no rincão, ora você que está na sua casa, você que estava prostrado na sua cama, você que não conseguia mais se levantar da sua cama, ora, é uma unção de encorajamento que o Senhor está te dando agora. Levanta dessa depressão, levanta desse desânimo, levanta desse torpor, levanta e ora. Suria lava canta lavaio. Ora, oria lavaio e reta lavaie. Oria lavaie, seta lavaio. Levanta, Senhor, os desanimados, encoraja aqueles que desistiram, dá, Senhor, uma unção de intimidade a eles. Hoje é o teu dia na vida deles, é o dia deles com o Senhor. A oração move o homem, move a mulher de Deus. Suria lavaio. O Senhor me dá uma imagem de paredes que estavam rachadas, colunas se quebrando, algumas com o ferro, o vergalhão aparecendo, e o Senhor vai reconstruindo, restaurando, famílias sendo restauradas, tua casa está sendo restaurada no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Casa de oração, aplauda forte. É a sua casa, casa de oração. Aplaude e continua rezando. O Senhor quer nos mover. Puta lavaie, seta lavaio. Solta a sua voz, ergue a sua voz. Ergue a sua voz, Arão. Ergue a sua voz, ergue a sua voz, Moisés. Ora sem se cansar. Insiste na oração. Oh, canta lavaio, suta lavaie. Gloria lava, suria lava, canta lavaio. Gloria lava, suta lavaie, lavaio. Oh, canta lava, suta lavaie, lavaio. Senhor, me mostra uma pessoa que há muito tempo sabe que pessoas rezam por ela, por essa pessoa, para que ela seja liberta do alcoolismo. Ela sabe, porque as pessoas dizem a ela: eu tenho rezado para que você abandone a bebida. Por isso você sabe que as pessoas rezam por você. Chegou o teu dia. Hoje você se lembrou e disse: nunca mais eu vou colocar um copo de bebida na minha boca, porque essas pessoas rezaram por mim. Hoje você entendeu o que é a força da oração dessas pessoas na sua vida. O Senhor te incomodou e você abandonou. Toma posse disso. Toma posse disso. A bebida não faz mais parte da sua vida a partir de hoje. Vai ser suado, vai ser difícil, mas está aí a hora da insistência na sua vida. Reza. Deus nos vê. Vamos cantar isso com alegria. Deus te vê. Com as palmas. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende. Quer te envolver de amor. Canta pro irmão do lado isso. Deus te vê. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende. Quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos
Ele agirá. Você cantando, Ele quer, Ele tem muitos planos. Basta confiar. Ele quer te fazer feliz, muito feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Você basta saber esperar e Ele agirá. Viva Jesus Cristo, nosso Senhor! cançãonovaplay.com. Assine já!